sua cabeça, coloca a sua palavra e fala conosco. Que nascerá a terra, a carne e o sangue, mas tudo enviado, transmitido pelo teu Santo Espírito. Que nada seja da terra, da carne, do homem, do sangue, mas tudo enviado, transmitido pelo teu Santo Espírito. Fala conosco nesta manhã, na direção do teu Espírito, no nome do Senhor Jesus. Igreja, Mateus 7, versículo 13, diz assim: as duas estradas. Aí Jesus fala: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E observe que Jesus fala: são muitos os que entram o quê? Por ela. Jesus falou de duas portas. Esta é larga, quer dizer, o mundo, né, é o que? É o caminho, o que? É o caminho espaçoso que leva aonde? Que leva para a perdição, e muitos vão o que? Entrar por ela. Você sabe o que é isso? Muitos serão o que? Infelizmente, muitos serão condenados. Porque, nós estamos no mundo, mas vai ser uma decisão nossa se vamos praticar as coisas do quê? Deste mundo. Igreja, Jesus falou que o mundo já era maligno. Igreja, Jesus veio no mundo, ele não se contaminou, não se corrompeu. Igreja, Jesus veio como nós, carne e osso, para o quê? Para que no ser humano venha falar: não, eu não consigo vencer a carne, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo vencer o vício. Não, Jesus veio como que o maior exemplo. Jesus teve sentimento? Teve. Tudo que nós temos, Jesus teve. Então ele veio como carne e osso, para nenhum ser humano ter a coragem de falar: mas foi Jesus. Mas Deus criou, mas ele veio como carne e osso. Então tudo que nós passamos, ele passou e teve sentimento. Então Jesus não se contaminou, não se corrompeu. Quer dizer, o mundo é a porta que é larga, espaçosa, que conduz para vencer. Muitos vão entrar por ela, muitos serão o quê? Infelizmente condenados. E com a igreja, vocês sabem que a Bíblia diz que os que são amigos do mundo se constituem o quê? Inimigos de Deus. No ano passado éramos inimigos de Deus, mas se Deus o que? Livrou dos guarda-olhos do quê? Hoje se fala hoje, se hoje fala nós somos amigos de Deus, sabe o que nós somos? Inimigos do mundo. Nós temos que ser o que? Inimigos do mundo, ou seja, inimigos das práticas que não agradam, que não agradam a Deus. E a Bíblia vai além mais. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E a Bíblia ainda vai além mais. Ela diz: se a pessoa não tiver o Espírito de Cristo, esse tal não pertence ao quê? A Ele. E a Bíblia ainda vai mais. O apóstolo Paulo fala: a luta é carne contra quem? Contra o Espírito. Quer dizer, quando a pessoa quando ela se inclina para o Espírito, a carne morre. Mas quando a pessoa se inclina para a carne, quer dizer, o Espírito não tem forças para o quê? Para poder ajudar uma pessoa. Igreja, nós temos que fazer a nossa parte. Tem pessoas que acham que Deus vai fazer tudo. Não, tem que fazer a nossa parte. É a pessoa querer de fato mudança. É a pessoa de fato querer o quê? Transformação. Eu lembro, isso mais de 3 anos atrás, estava vivendo uma vida errada, mas um dia eu cheguei à minha atitude, falei para minha irmã: dá o LED, o pino dela. Olha, se tivesse um chip agora, eu quebrava esse, e quer dizer, eu quebrar esse chip agora. Ela falou: não, eu tenho aqui, eu vou dar. Quebrei, por quê? Ali, no fato ali, quer dizer, quebrei o quê? As más amizades. E o diabo, rapaz, o miserável é tão sujo. Porque naquela época,
Naquela época o WhatsApp não era tão famoso como agora. O WhatsApp naquela época não era tão conhecido como agora. Aí eu recebi a ligação, não sei como descobriu, porque o número da minha irmã, não sei como, e foi ligação normal. Ligou para mim, eu falei assim, não, eu não estou mais nessa vida, eu saí, não tá, então ok, então tá bom, ok. Quer dizer, quando a pessoa quer, ela faz. Não procura o quê? Desculpa, não, eu quero mudar de vida, então toma atitude de mudar de vida. Eu quero mudança, então de fato vai ter mudança. Tem que querer. Deus pode ter a parte dele, mas não tem coisa nossa. Agora Jesus falou, se alguém quer vir após a mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Não adianta conhecer Jesus e não mudar de atitude. Quiser viver aqui na mesma vida, na minha prática, não tem como. Ou se alguém quiser vir após mim, ele não obriga a ninguém. Ou se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz o quê? E siga. Tem igreja? Existe a porta larga e espaçosa. E todo mundo que está no mundo, que não aceitou Jesus, que não nega a si mesmo, está nessa porta. E se não procurar se arrepender a tempo, pode ser um arrebatamento ou pode ser a morte, após a morte. Se a pessoa anda, após a morte, né? Porque morto não se arrepende. Morto não pede perdão. Para respirar, acabou a chance. Aí, o problema, né? Quando perde alguém, quando alguém morre, a família se preocupa, vai fazer falta. Era uma boa pessoa, mas a preocupação não tem que ser essa. A preocupação vai, e a alma dessa pessoa vai para onde mesmo? A preocupação, e a alma vai para onde? Aí uns colocam lá no estado, né, de rede social, Deus guarde em bom lugar, né? Descanse em paz. Como? Andou na porta larga, vai descansar em paz? Nunca. Andou no pecado? Vai dar em um lugar? Não, vai estar no pior lugar, no fogo do inferno, sendo queimado. Aguardando o quê? O juízo. Aguardando o quê? A ira de Deus, a justiça de Deus. Muitos não gostam de usar aquela palavra, Deus é amor. Não é isso? A Bíblia fala que Deus é amor, mas a Bíblia fala que Deus é justiça. Como é que as pessoas querem usar só a metade? Deus é amor, mas também Deus é justiça. Tem igreja? Só vai para um bom lugar, só vai descansar em paz, que é o quê? Que negar a si mesmo. Mas a pessoa que ela entrou pela porta larga, vive na porta larga, vive num caminho espaçoso, essa pessoa nunca vai ter um bom lugar, não. Aí Jesus fala no 14, por quê? Ou 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para onde? Para a vida eterna. Observe que tristeza, ó. E são poucos os que acertam com ela. Sabe isso? Poucos serão salvos. De 100%, 20% serão salvos. Porque, igreja, não é fácil negar a si mesmo. Não é fácil negar o mundo. Não é fácil negar o pecado. Não é fácil negar a carne. Não é fácil. A pessoa tem um vício, né? Ela passa, de repente, na porta do bar, tem lá certo tipo de pessoa que é coleguinha, que é conhecido, chama, a pessoa vai, não vai existir. Quer dizer, né, o pecado realmente é prazeroso. Quer dizer, a pessoa acha bom pecar, acha bom praticar, quer dizer, a pessoa gosta daquilo, quer agradar a sua carne, a carne pede, ela dá, porque creio, o que alimenta a carne, o alimento da carne é o pecado. Quando a pessoa peca, ela dá o que? Alimentando a sua carne. Agora bem, pare com isso, né? O nosso primeiro inimigo é nós mesmos. Você consegue isso? Você viver com o seu próprio inimigo dia após dia. Aonde você viver com o seu próprio inimigo? Teu inimigo não é teu vizinho, não. Teu vizinho teu inimigo não é teu pai, tua mãe, não. O teu inimigo não é aquele que te fez mal, não. Teu inimigo é você mesmo, é nós mesmos. A pessoa fala, o diabo me derrubou, mentira. Foi o diabo, mentira. Primeiramente, a pessoa ela não alimentou o espírito. A pessoa ela o quê? Alimentou o pecado, a carne
mentira, é culpa da pessoa. Que o quê? Que não quis renunciar ao pecado. Que não quis o quê? Alimentar o espírito. Porque, igreja, o que alimenta, né? O que alimenta a carne é o pecado. O que alimenta a alma é o quê? A palavra, que é o pão da vida e a água da vida. Isso que alimenta a alma aqui, ó, a palavra, é o alimento. Não é para pegar as páginas e comer, não. Já pessoa que era cristão, pegou faca e garfo e comeu a página da Bíblia. Não, isso aí é loucura, eu disse. Mas o que alimentar, quando a pessoa lê, ou ela ouve, ela pratica, está alimentando a sua alma. Igreja, a Bíblia ela é mais atualizada do que o jornal da manhã, sabe disso? Que a Bíblia ela é muito mais atualizada. Não está tendo aí o que terremoto aí nos países? E Deus ainda guarda o Brasil, né? E tem muitos que só a graça de quem? Só a graça de Deus. Quantas pessoas que morreram? Quer dizer, quantas pessoas que desceram a sepultura? Tem igreja, existe duas estradas, dois caminhos, dois destinos, duas portas. Que decide são nós. Agora Jesus, ele fala, né? Entrai, eu percebo que ele começa o 13, entrai pela porta estreita. Ele fala, entre pela porta estreita. Aí ele vai explicar, larga é a porta, espaçando o caminho que conduz para o quê? Para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Observe o conselho de Jesus. Entrai pela porta o quê? Estreita. Entre pela porta estreita. Aí ele fala, lá é a porta, espaçando o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Aí ele fala, porque é estreita. Aí observe que no 13 ele começa e no 14 ele explica. Ele fala, porque estreita é a porta e apertando o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, igreja, muitos serão condenados e poucos serão salvos. Muitos se lamentarão, se arrependerão tarde no fogo do inferno, e poucos o quê? Vão de fato entrar no gozo de quem? No gozo do Senhor, descanso na paz eterna. Então quem decide, que escolhe é quem? É nós. Não é Deus, não é Jesus, não. O que era para fazer, já fez. Pegar seu filho e entregar como sacrifício vivo, sem pecado algum. Porque antigamente, né, lá no Velho Testamento, o sacrifício era quem? Era os animais. O sacrifício era pegar os animais ali perfeito, e Deus não aceitava mais. Começou a mudar. Começou o que? Mudar. Deus que não aceitou mais que matasse os animais como sacrifício. Saul não quis matar e Deus não aceitou, porque Deus já deu o que? Proibido aquilo. Aí pega o seu filho, fala, meu filho, agora é você, meu filho. Você vai ser um sacrifício vivo, sem pecado algum. Aí Deus pega o seu filho morre, ressuscita, vive para por sempre. E o que a raça humana faz? O que as pessoas fazem? Não se importam com isso. Porque se importasse, teria a sua alma, teria o quê? A morte, o sofrimento de Jesus, agradecer a Ele por isso. Então tem pessoas que vê a morte de Jesus, o sofrimento, como nada, como algo quê? Como algo insignificante, como algo que a pessoa não se importa, porque se importasse, se entregaria para Jesus. Quer dizer, teria pela sua alma a qual o preço foi pago através da morte de Jesus, da alma. Aí, a nossa igreja, a nossa alma, ela é um troféu. A nossa alma tem concorrência. Quem é o concorrente? O diabo. Porque a nossa alma é preciosa para Deus,
E a nossa alma também precisa para o diabo, para o mal. Então, é a pessoa que vai escolher, a pessoa que vai decidir. É a pessoa que tem que tomar o quê? Uma atitude. É a pessoa que tem que fazer, eu quero de fato me arrepender, buscar Deus. Quer dizer, é como o próprio Zaqueu. Zaqueu, ele falou de posto, e o povo não queria saber dele. Aí é tanto que ele fala, o povo chamando de ladrão, de injusto. Ele foi tomar uma atitude. Ele falou, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres. E se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, se eu for justo com alguém, o que eu vou fazer? Vou restituir 4 vezes mais. O Jesus falou, hoje houve salvação nessa casa, por quê? Zaqueu tomou uma atitude. Sabe, essa atitude dele foi o arrependimento dele para o quê? Para salvar a casa dele. Igreja, quem quer, faz, quem quer, pratica, quem quer, nega a si mesmo, quem quer, de fato, que se entrega para Jesus. Então, é nós que decidimos, nós que escolhemos. Tem o quê? 2 estradas, 2 caminhos, 2 portas, 2 destinos. Então, não podemos se preocupar com o corpo, não. E se eu morrer? E se eu morrer com uma doença? E se a doença me matar? Só que não pode morrer a tua alma. Aí, Lázaro, o Dinho, né? Tinha úlcera. Se o quê? Úlcera na cabeça, de enfermo, se coçava. O rico, comia do bom e do melhor, tinha saúde boa, morreu 2. Então, se o céu aceitar a saúde física, então o mendigo não é ser salvo. Porque o corpo é pó, é cinza, volta para a terra, mas a alma que tem que estar sã, a alma que tem que estar ouvindo de Deus, curada, sã, o coração que tem que estar bom. É o coração físico? Não, o coração que a Bíblia fala é o coração limpo, contrito, o coração arrependido, o coração que não tem ira, discórdia, tem um coração limpo perante quem? Perante a Deus. Da igreja, quem escolhe quem? É cada um de nós. Isso a cabeça, Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso. Muito obrigado por essa manhã, e pela palavra, pela direção do Espírito que você deu nessa manhã a cada um de nós. Existem 2 estradas, 2 caminhos, 2 destinos, 2 portas, e é nós que escolhemos, nós que decidimos, meu Pai, para onde vamos no final, após a morte. A nossa alma vai viver a eternidade, Pai. Que nós vamos escolher a bênção é obedecer a palavra, a bênção é se arrepender, a bênção é não viver deste mundo, não praticar as coisas deste mundo, para herdar a nossa salvação, a vida eterna, Pai. Que assim seja, Pai. Que nós venhamos tomar essa atitude dia após